Fala pessoal, olha só, sobre os efeitos da condenação no crime de abuso de autoridade. Você sabe todos os detalhes? Seja muito bem-vindo, esse é mais um vídeo aqui no canal do Cenoura que a gente vai falar hoje especificamente sobre os efeitos da condenação no crime de abuso de autoridade. Beleza, pessoal? Vamos falar sobre isso. Vou deixar para vocês aqui, ó, minha rede social no Instagram, Professor Cenoura. Também se inscreva aqui no canal, tá? Ative aqui o sininho e solta o dedo no like aí para o YouTube ver que esse vídeo tem um conteúdo importante para quem está estudando, principalmente para quem quer ter acesso a leis penais especiais, tá bom? Vamos lá então, pessoal, olha só. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Efeitos da condenação no crime de abuso de autoridade. Para começar, pessoal, importante esclarecer o seguinte, olha, a gente tem vários crimes que possuem efeitos genéricos e efeitos específicos. A gente tem efeitos genéricos da condenação que estão lá no Código Penal, né? Vários efeitos genéricos, ali artigos 90 e pouco, tem lá efeitos genéricos da condenação. E existem efeitos específicos que estão previstos na lei de abuso de autoridade. E o meu objetivo em fazer esse vídeo, vou ser sincero com você, é falar sobre a perda do cargo, pessoal. Perda do cargo. E por que isso? Porque em vários crimes tem a previsão de perda do cargo, no Código Penal tem a previsão de perda do cargo como um efeito da condenação, perda do cargo, mandato, função, etc. E aí uma questão que sempre cai na prova, sempre cai, é se essa perda do cargo é uma perda do cargo automática. O camarada foi condenado, automaticamente ele perde o cargo e você tem que saber responder essa pergunta e ela tem algumas nuances que vale a pena a gente conversar. Então você vai anotar aí, né, uma primeira nuance com relação a essa pergunta é a seguinte: existem dois casos, e apenas dois, em que o efeito da condenação perda do cargo é um efeito automático. Anota aí, dois casos em que a perda do cargo é um efeito da condenação automático. Isso acontece no crime de tortura, então a lei de tortura prevê de maneira expressa que vai ter a perda do cargo em caso de condenação. Então a perda do cargo, quando a gente diz que ela é automática, o juiz não precisa nem fundamentar, tá? Tendo condenação, o legislador já tira o cargo daquele que foi condenado, beleza? Então na lei de tortura é o primeiro caso e o segundo caso na lei de organização criminosa. Lei de organização criminosa, perda do cargo também é automática. São só esses dois casos em que a perda do cargo é automática. Em todos os outros, e presta atenção, todos os outros casos, a perda do cargo não vai ser automática. Eu preciso de uma decisão do juiz falando, olha, nesse caso ele vai perder o cargo com a condenação por causa disso, disso, disso e disso, devidamente fundamentada. Então a grande pegadinha que sempre cai. E aí eu resolvi trazer abuso de autoridade para vocês, porque não é só, a gente foge, né, dessa discussão se é automático ou não é automático, porque a lei de abuso de autoridade, ela trouxe um outro patamar, né, como diria Bruno Henrique, um outro patamar de discussão com relação à perda do cargo. Vamos para a tela, vou botar para vocês aí. Olha só, efeitos da condenação. O primeiro efeito da condenação é um efeito que acontece em todos os crimes, torna certa a obrigação de indenizar o dano. Aí vem aqui a nossa cerejinha do bolo, é aquilo que vai merecer o like, tá? Vai merecer o like que você vai deixar para mim aí. Olha só, perda do cargo. Perda do cargo, mandato, função. Já já eu falo do de cima, mas deixa eu focar aqui, ó. Cerejinha do bolo tá aqui, ó. Perda do cargo. Olha só, primeira coisa eu já falei para vocês, é um efeito não automático, exige motivação do juiz. Aqui tá a nossa cerejinha do bolo e ela vai valer a pena o meu like. Você vai deixar o like aí para mim por conta disso. Olha só. Apenas em caso de reincidência específica. Eu vou sublinhar isso aqui de outra cor, pessoal. Reincidência específica. Reincidência específica. O que significa isso, cara? O que significa isso? Significa o seguinte, o camarada foi condenado por abuso de autoridade, ele perde o cargo de maneira automática? Não. Ele pode perder o cargo com o juiz fundamentando? Também não. Também não. Como assim também não? Também não. Na primeira vez que ele é condenado por abuso de autoridade, ele não pode perder o cargo. Ele só pode perder o cargo na segunda condenação por abuso de autoridade. O que é uma reincidência específica? É quando o camarada não é só reincidente, ele é reincidente no mesmo crime, pessoal. Então o camarada cometeu um crime de abuso de autoridade, foi condenado, ele já não perde o cargo, não perde. Foi condenado pela segunda vez, aí ele pode ser que ele perca o cargo. Pode ser, se o juiz quiser, de maneira fundamentada, porque não é automático, você lembra disso. Beleza? Então, muito cuidado. No crime de abuso de autoridade, eu tenho que ter duas condenações para que seja possível, se o juiz quiser, a perda do cargo daquele que foi o autor do crime de abuso de autoridade. Olha só, tá aqui.
caso de reincidência específica, beleza? A mesma coisa se aplica, pessoal, com relação a esse outro efeito da condenação aqui, ó, inabilitação para o exercício de cargo, etc. Quanto tempo o camarada fica inabilitado para exercer cargo, mandato ou função pública? Quanto tempo ele fica inabilitado? Pelo período de 1 a 5 anos. E tá aqui, ó, efeito não automático apenas em caso de reincidência específica, da mesma forma, tá? Da mesma forma, não é automático, reincidência específica, igualzinho. Então, nesses dois casos aqui, eu preciso ter 2 condenações para que seja possível a aplicação tanto desse efeito da condenação, quanto desse efeito da condenação. Não é possível que tenha inabilitação para o exercício de mandato, cargo, função, ou perda de mandato, cargo, função, na primeira condenação de abuso de autoridade, só na segunda. Então, para fechar o nosso vídeo, para você levar para a tua prova essa informação, vamos lá. Perda do cargo. Primeiro, a regra é que a perda do cargo seja um efeito não automático. Não é com a condenação automaticamente que eu vou ter a perda do cargo. O juiz precisa decidir se perde ou não perde o cargo e de maneira fundamentada, beleza? Crimes de abuso de autoridade. Apenas na segunda condenação é que é possível o juiz decidir se vai ou não vai tirar o cargo. E tortura e lei de organização criminosa é a nossa exceção em que a perda do cargo é automática, não precisa de fundamentação do juiz. Olha que maravilha esse vídeo, deixa o like aí, tá? Se inscreva aqui no canal, vejo você em outros vídeos. Tchau e obrigado.